A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós adoramos o nome do Senhor, que nos concede a oportunidade deste dia de estar lendo e meditando a palavra do Senhor. Estamos aqui no Passo a Passo, um capítulo por dia, e hoje vamos ler o capítulo 9 do livro de Êxodo. Então, você é bem-vindo a estar conosco, lendo e meditando na palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, porque somos totalmente dependentes dele para sermos iluminados a conhecer as verdades da palavra do Senhor que já nos foi revelada. Amém? Então, meus irmãos, de posse da Bíblia na mão neste momento, vai chegando, vai se inscrevendo, vai curtindo e vamos também compartilhando para que mais pessoas desfrutem da presença do Senhor, desfrutem de estar lendo a palavra do Senhor e nela meditando, uma palavra pura, uma palavra verdadeira, a palavra de Deus, que não passa, jamais passará e digna de toda aceitação. Amém? Vamos então ao capítulo 9 de Êxodo. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tirem um punhado de cinza de um forno, de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais e em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir.
Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo e eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sobraram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos a leitura do dia de hoje. Nós temos visto aqui como o Senhor tem operado maravilhas, maravilhas do seu poder, mostrando que não há outro Deus como Ele, não há outro Deus forte e poderoso, tremendo em poder. E o Senhor estava ali, naquele momento, a mostrar a Faraó quem ele era. Ele era o Deus verdadeiro, o grande eu sou, o dono da terra, o dono de tudo. O Senhor, ele se mostrou o Senhor Todo-Poderoso e ninguém jamais pode contra Deus. O Senhor tem dito para Faraó:
através de Moisés, que o Senhor já poderia o ter exterminado somente por aquela palavra de afronta dele, desde a primeira vez que Moisés se apresentou, Moisés e Arão se apresentaram na presença de Faraó, quando ele disse: "Quem é o Senhor para que eu o tema?" E agora o Senhor está mostrando quem Ele é, está mostrando o seu grande poder através de provas reais e convincentes. Tanto que o Senhor falava que faria distinção do povo dele, o povo do Egito, e na situação aqui dos animais, Faraó ainda foi conferir o que o Senhor disse, que não aconteceria nada aos rebanhos e animais do povo dele na terra de Gósen, do povo de Israel, e sim aos do Egito. O Senhor ia fazer distinção, mas ele mesmo, ao verificar isso, ao verificar o Deus poderoso cuidando e zelando pelo seu povo, ele ainda era obstinado em seu coração. Mas tudo isso também já era previsto pelo Senhor, para que também Moisés não desfalecesse até o Senhor mostrar o seu grande poder a todo o Egito, a ponto de alguns sim já tremerem diante da palavra de Deus, como aqui alguns dos conselheiros foram, quando o Senhor disse que iria mandar granizo do céu, aqueles que não estivessem protegidos iriam morrer, mas não iriam morrer, aliás, mas os que estivessem nos campos iriam se morrer. E alguns conselheiros, já tendo essa experiência, já vendo esse grande poder de Deus em tudo o Senhor fazia com o seu grande poder, eles temeram, e aqueles que foram guardados foram protegidos. Oh, meus irmãos, Deus se mostrou, Deus poderoso e tremendo, não só para os egípcios, mas para o seu próprio povo, mostrando quem ele era. E contra o Senhor, contra o braço do Senhor, não há quem lute, não há quem vá contra o Senhor e que permaneça de pé. O Senhor pode até permitir, como o Senhor estava permitindo a Faraó, para que visse o seu agir e provasse a toda a terra o grande nome e grande poder que ele tinha. Amém? Então, irmãos, não tenhamos dúvida em nós, do Deus que servimos, do Deus Todo-Poderoso. Façamos menção do nosso Deus, porque nós sabemos em que temos crido. Se você crê no Senhor, você sabe quem Ele é. E se você não sabe, busque conhecê-lo, porque o Senhor se revela àqueles que o buscam e o buscam de todo o coração. E você vai aprender deste Deus maravilhoso. Ele vai se revelar. Achegai-vos ao Senhor e Ele se achegará a vós. Vamos ter experiências com o nosso Deus para glorificar o nome dEle, para exaltá-lo, para bendizê-lo e reconhecer que nada somos sem o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Que seria de nós, irmãos? Que seria de nós sem a proteção do nosso Deus, sem o amparo do Senhor, o Deus que nos guarda, o Deus que nos fortalece, esse Deus poderoso que está conosco, o grande eu sou. Aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada um dos seus familiares. Vamos continuar prosseguindo na nossa jornada de leitura da Bíblia, fazendo o hábito da leitura da palavra de Deus, um hábito saudável espiritual para as nossas vidas. Amém? Crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, orando, meditando, jejuando, buscando a presença do nosso Deus enquanto podemos achar. Deus abençoe, fiquem com Deus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniela, a paz do Senhor.